Mística Cidade de Deus, capítulo 21, livro 5, tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. Por ordem do Espírito Santo, São João começa a pregar e envia à Divina Senhora uma cruz que possuía. São João Batista. Nesta segunda parte, comecei a descrever alguns grandes favores que Maria Santíssima prodigalizou à sua prima Santa Isabel e a São João, tanto na ocasião em que Herodes tirou a vida dos meninos inocentes, como depois também estando a rainha no Egito. O futuro precursor de Cristo, falecida sua mãe, permaneceu então na solidão do deserto, sem sair de lá, até o tempo determinado pela divina sabedoria. Sua vida foi mais angélica do que humana, mais de serafim do que um homem terreno. Sua conversação era com anjos e com o Senhor da criação. Sendo esta sua única ocupação, jamais esteve ocioso, prosseguindo o amor e o exercício das virtudes heróicas, que começara no seio de sua mãe. Nunca recebeu a graça em vão, mas preencheu-a com a máxima perfeição que pôde comunicar os seus atos. Estando afastado das coisas terrenas, não sentiu o estorvo dos sentidos que costumam ser as janelas por onde entra na alma a morte, encoberta nas imagens da beleza enganadora das criaturas. Neste feliz santo, a luz divina se antecipou à do sol material, e com a primeira relegou ao esquecimento tudo quanto a segunda lhe oferecia, fixando sua vista interior no objeto nobilíssimo do ser divino e de suas infinitas perfeições. Santidade do João Batista. Os favores que em sua solidão e retiro São João recebeu da divina destra excedem ao humano pensamento. Só quando se chegar à visão do Senhor, conhecer-se-á sua excelente santidade, merecimentos e a recompensa que alcançou. Não pertence a esta história falar sobre os mistérios que a esse respeito conheci, sem repetir o que os santos doutores e outros autores escreveram sobre as grandes prerrogativas do santo precursor. Só direi o que é forçoso para meu assunto e tiver relação com a Divina Senhora, por cuja intercessão o solitário João recebeu grandiosos favores. Deste não foi o menor, enviar-lhe alimentação por mãos de anjos até o menino João chegar à idade de 7 anos, conforme disse acima. Desta idade até os 9 anos, enviou-lhe apenas pão, e daí em diante a rainha cessou este favor, porque conheceu que era vontade do Senhor e desejo do mesmo santo alimentar-se só de raízes, mel silvestre e gafanhotos, como aconteceu até ao começar sua pregação. Não obstante faltar-lhe o alimento das mãos da Senhora, ela continuou a enviar seus anjos para visitá-lo cada 8 dias e a consolá-lo com a notícia dos trabalhos e mistérios que o Verbo humanado realizava. Comunicações entre Jesus, Maria e São João. Uma das finalidades desta graça era tornar suportável a solidão de São João. Não quer dizer que seu peso e austeridade lhe causasse fástio. Bastava para torná-la desejável e muito doce, sua admirável graça e santidade. Foi conveniente, entretanto, pelo amor ardentíssimo que tinha a Cristo Nosso Senhor e a sua Mãe Santíssima, a fim de sentir menos a ausência do convívio e presença de ambos, que como santo e agradecido muito desejava. Não há dúvida que a insatisfação deste desejo lhe seria de maior mortificação do que sofrer as intempéries dos jejuns, das penitências e a solidão dos montes, se a Divina Senhora, sua amorosa tia, não lhe compensasse esta privação com o frequente consolo de lhe enviar os anjos com notícias do seu amado. Com as amorosas ânsias da esposa, o grande solitário interrogava-os sobre filho e mãe. De seu coração ferido, por seu amor e ausência, enviava-lhes lembranças e saudades. Por meio dos angélicos embaixadores, pedia à divina princesa que por ele suplicasse a bênção de Jesus e o adorasse humildemente em seu nome. Enquanto isso, o mesmo João o adorava.
em espírito e verdade, da solidão em que vivia. Fazia o mesmo pedido aos santos anjos que o visitavam e aos demais que o assistiam. Nestas ocupações, passou o grande precursor até a idade perfeita de 30 anos, sendo assim preparado pelo poder divino para o ministério para o qual fora escolhido. Deus envia São João Batista. Chegou o tempo marcado pela eterna sabedoria para que a voz do verbo maná do Batista fosse ouvida a clamar no deserto, como diz Isaías e o referem os evangelistas. No 15º ano do império de Tibério César, sendo príncipes dos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus sobre João, filho de Zacarias, no deserto. Dirigiu-se para a margem do Jordão, pregando o batismo de penitência para alcançar a remissão dos pecados e dispor os corações a receberem o Messias prometido por tantos séculos. Mostrá-lo-ia com o dedo para que todos pudessem conhecê-lo. Esta palavra e ordem do Senhor foi entendida por São João no êxtase, onde, por especial influência do poder divino, foi iluminado e preparado com plenitude de novos dons de luz, graça e ciência do Espírito Santo. Neste rapto conheceu, com mais copiosa sabedoria, os mistérios da redenção e teve uma visão abstrativa da divindade, tão admirável que o transformou em novo ser de santidade e graça. Nesta visão, mandou-lhe o Senhor que deixasse a solidão para preparar os caminhos da própria pregação e dado verbo manado, que exercitasse o ofício de precursor em tudo quanto lhe competia, conforme fora instruído, e para o qual recebeu abundantíssima graça. Os judeus no tempo do Batista. O novo pregador saiu da solidão, vestia-se de pele de camelo, com um cinto de couro, pés descalços, rosto macerado, mas de expressão grave e admirável, com incomparável modéstia e severa humildade, ânimo invencível e generoso, o coração inflamado na caridade por Deus e pelos homens. Suas palavras eram vivas, fortes e ardentes como centelhas de um raio lançado pelo poder do imutável ser divino. Aprazível com os mansos, amável com os humildes, terrível para os soberbos, era admirável espetáculo para os anjos e os homens, temível aos pecadores, horripilante para os demônios. Pregador digno de ser instrumento do verbo manado, e como necessitava aquele povo hebreu duro, ingrato e pertinaz, com governadores idólatras, com sacerdotes avarentos e soberbos, sem luz, sem profetas, sem piedade, sem temor de Deus, depois de tantos castigos e calamidades atraídas pelos seus pecados. Em tão miserável estado, o precursor lhe deveria abrir os olhos e o coração para receber seu reparador e mestre. Devoção de São João à cruz. Muitos anos antes, o santo Anacoreta fizera uma grande cruz que conservava em sua cabeceira. Nela fazia alguns exercícios de penitência e frequentemente rezava na posição de crucificado. Não quis deixar este tesouro naquele ermo, e antes de sair dele enviou-o à Rainha do Céu pelos mesmos anjos que em nome dela o visitavam. Mandou-lhe dizer que aquela cruz lhe fora a companhia mais amável e querida em sua prolongada solidão, que lhe enviava como uma rica joia pelo que nela iria se realizar. Por esta mesma razão a fizera, pois os anjos lhe haviam dito que também seu Filho Santíssimo orava muitas vezes numa cruz que possuía em seu oratório. Esta cruz de São João tinha sido feita a seu pedido pelos anjos de uma árvore daquele deserto, pois o santo não tinha para esse trabalho nem força nem instrumento, enquanto os anjos nada disso precisavam, pelo poder que possuem sobre as coisas corporais. Com este presente e mensagem voltaram os santos príncipes à sua rainha e senhora. Ela o recebeu com grande emoção e amorosa dor de seu castíssimo coração, considerando os mistérios que logo seriam operados naquele duríssimo madeiro. Conversando carinhosamente com ele, guardou-o durante toda a vida, com a outra cruz que o Salvador possuía. Mais tarde, a prudentíssima senhora deixou estas prendas e outras aos apóstolos como preciosa herança, e eles as levaram para as regiões onde pregavam o Evangelho.
Dúvida da Escritura. Sobre este misterioso acontecimento veio-me uma dúvida que propus à Mãe da Sabedoria, dizendo-lhe: Santíssima entre os santos e escolhida entre todas as criaturas para a Mãe de Deus, no que terminei de escrever, se me oferece uma dificuldade, como a mulher ignorante e rude, se me derdes licença, desejo propô-la a vós, Senhora, Mestra da Sabedoria, que vos dignaste fazer comigo ofício de esclarecer minhas trevas e ensinar-me doutrina da vida eterna. Minha dúvida é a seguinte: entendi que não apenas São João, mas também vós, rainha minha, tinhais reverência à cruz, ainda antes que vosso Filho Santíssimo nela morresse. Sempre acreditei que até a hora de nossa redenção no sagrado madeiro, este servia de patíbulo para castigar criminosos, e por esta causa a cruz era considerada ignominiosa e maldita. Ofício da Santa Cruz. A Santa Igreja nos ensina que todo o seu valor e dignidade procedeu após o contato de nosso Redentor e do mistério da redenção humana que nela realizou. Resposta e doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Razão do culto à cruz. Minha filha, com gosto satisfarei teu desejo e responderei à tua dúvida. É verdade o que disseste. A cruz era ignominiosa. Antes que meu Filho e Senhor a tivesse honrado e santificado por sua paixão e morte. Por este motivo é que agora se lhe deve adoração e reverência altíssima, como pratica a Igreja. Se alguém, desconhecendo os mistérios e razões que eu e São João sabíamos, pretendesse dar culto e reverência à cruz antes da redenção humana, teria cometido idolatria e erro, porque adorava o que não sabia ser digno de adoração verdadeira. Mas em nós, porém, havia motivos diferentes. Tínhamos infalível certeza do que nosso Redentor realizaria na cruz. Sabíamos que antes disso já começara a santificar aquele sagrado sinal com seu contato, pondo-se nela a orar e oferecendo-se livremente que o Eterno Pai aceitara, por imutável decreto, estas obras e morte de meu Filho Santíssimo. Qualquer ação e contato do Verbo humanado era de infinito valor, e com ele santificou e tornou digno de reverência aquele sagrado madeiro. Quando eu e São João o veneramos, tínhamos presente este mistério. Não adorávamos a cruz por si mesma e por sua matéria, pois não lhe era devido culto de adoração até que nela se operasse a redenção. Atendíamos e respeitávamos a representação formal do que nela faria o Verbo humanado, a quem se dirigia a reverência e a adoração que dávamos à cruz. A mesma intenção a Igreja tem agora em vista quando cultua a cruz. Devoção à cruz. De acordo com esta verdade, deves agora ponderar a tua obrigação e a de todos os mortais em reverenciar e estimar a Santa Cruz. Antes de nela morrer meu Filho Santíssimo, eu e o Precursor o imitamos, tanto no amor e reverência, como nos exercícios que fazíamos naquele santo sinal. Que devem fazer então os fiéis filhos da Igreja, depois que pela fé nela vê crucificado seu Criador e Redentor, e diante dos olhos corporais tem as suas imagens? Quero, pois, minha filha, que abraces a cruz com incomparável estima, e a consideres preciosíssima joia de teu esposo. Acostuma-te aos exercícios que nela fazes, sem jamais voluntariamente os deixares e esqueceres, a não ser que a obediência te impeça. Quando fores praticar estas veneráveis devoções, faze-as com profunda reverência e meditação da paixão e morte de teu amado Senhor. Procura introduzir esta devoção entre tuas religiosas, porque nenhuma é mais legítima para as esposas de Cristo. É feita com digna reverência, lhe será de sumo agrado. Além disto, quero que, à semelhança do Batista, prepares teu coração, para que o Espírito Santo nele quiser fazer para a sua glória e bem de outros. Quando puderes,
Ama a solidão e retira tuas potências da confusão das criaturas. Quando o Senhor te der obrigação de tratar com elas, procura sempre teu próprio mérito e a edificação do próximo. De tuas conversações transpire o zelo e o espírito que viveu em teu coração. As eminentíssimas virtudes que conheces sirvam-te de estímulo e exemplo a imitar. Delas e de outras que souberes pela vida dos santos, procura, qual diligente abelha, fabricar o favo docíssimo da santidade e pureza, que de ti quer meu Filho Santíssimo. Vê a diferença entre este inseto e a aranha. A primeira transforma seu alimento em suavidade e utilidade para os vivos e até para os defuntos, e a segunda transforma em veneno maléfico. Olhe as flores e virtudes dos santos no jardim da Santa Igreja e procura imitá-las, quanto puderem tuas forças, auxiliadas pela graça. Industriosa, procura que tudo resulte em benefício dos vivos e defuntos, e foge do veneno da culpa prejudicial a todos.